Boa tarde pessoal do Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, seja por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, vai me ajudar. Eu espero poder estar te ajudando aí nessas videoaulas aí, nessas exposições, né? Sobre temas como filosofia, história, sociologia, política e por aí vai, né? Então olha só pessoal, domingo 6 de agosto, data histórica importante, triste diga-se de passagem, né? Talvez um dos dias mais tristes aí da espécie humana, né? 6 de agosto, 9 de agosto de 45, bombas sobre Hiroshima e Nagasaki, finalizando aí a Segunda Grande Guerra Mundial, né? O Japão assinou a rendição em 15 de agosto, Hirohito, né? Então nós tivemos em 6 e 9 de agosto as duas bombas deflagradas aí pelos Estados Unidos da América, né? Uma guerra que começou na Europa, com um país europeu invadindo outro país europeu, né? E terminou com um país da América do Norte jogando bombas sobre um país da Oceania. Nós sabemos muito bem que em história não tem mocinho e bandido, né? Não existe mocinho e bandido. Essa divisão de bem e mal, certo e errado, é muito complexa, é muito relativa, né? Dá margem aí para interpretações muito unilaterais, né? Claro que existe bem e mal, né? Metafisicamente falando, eticamente falando, existe o bem e o mal. Existe a verdade e a mentira, o erro e a sensatez, né? Em história, isso é complicado de se identificar, de se delimitar, né? Claro que tem ações atrozes, né? Jogar as bombas sobre um país é uma coisa atroz, reprovável, mas tudo tem que ser contextualizado, né? Tudo tem que ser contextualizado. Nós sabemos que a Segunda Guerra ela foi terrível porque ela envolveu um grande número, a morte e o massacre de um grande número de civis. O que isso significa? Que as decisões dos governos europeus de declarar guerra não atingiu e não envolveu apenas os militares, alvos militares, pessoas preparadas para a guerra. Ele atingiu também alvos civis, muitas atrocidades contra civis, né? Você teve aí várias batalhas da Segunda Guerra, né? Batalha de Kursk, Batalha de Berlim, Batalha de Stalingrado, Batalha de Midway, né? O dia D, né? A Batalha de Moscou, ou seja, você teve, né? Ou nos arredores de Moscou, você teve inúmeros conflitos, né? Você teve a deflagração aí de atrocidades, né? Massacre contra civis, contra minorias, presos de guerra, né? Vítimas de guerra aí das mais diversas origens, né? Então você tem as duas guerras, né? O Japão é um país que ele é muito controverso, o Japão, porque ele teve um imperialismo atroz lá na Ásia, né? O Japão era um país imperialista, né? Que buscava ampliar aí os seus tentáculos industriais, desenvolvimentistas, bélicos, e para isso ele precisava de energia, né? Fontes energéticas, precisava de matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra. E para isso ele empreendeu aí ações na Rússia, né? A guerra russo-japonesa, ele empreendeu a guerra na Manchúria em 31 contra a China. Depois você tem o massacre de Nanquim em 37. O Japão aí foi um país imperialista, bombardeou Pearl Harbor 41, 7 de dezembro de 1941, e lutou aí ao lado do eixo Roma, né, Itália, Berlim, Alemanha nazista, Itália fascista, e o imperialismo japonês aí do Hirohito, o imperador Hirohito, né? O Japão, nacionalismo extremo, expansionismo na Ásia para ampliar aí os seus recursos industriais e energéticos, né?
você tem toda essa situação aí, né? Até que ele começou aí a rivalizar com os Estados Unidos, que era o maior fornecedor de petróleo para o Japão. Ao os Estados Unidos pararem de comercializar petróleo e recursos energéticos com o Japão começou aí a entrar em conflito com os Estados Unidos. Até que se deflagrou aí a Segunda Guerra, né? E eles lutaram aí um contra o outro. O que acontece então? Você tem a bomba atômica Enola Gay, né? Avião chamado Enola Gay. As duas bombas, a de Hiroshima e a de Nagasaki, né? Você tem os kamikazes, né? O Japão teve os kamikazes, os ventos divinos aí, que se suicidavam, lançavam seus porta-aviões nos alvos dos adversários, né? Os kamikazes, para defender aí a sua nação. O Japão teve aí momentos de muito nacionalismo, de um nacionalismo fervoroso, né? O grande imperialismo japonês lá na Ásia. Então você tinha o Império Alemão na Europa Central, né? Você tinha a Itália fascista se fortalecendo, você tinha o Império Japonês, você tinha a China ali, que teve muitas baixas também na Segunda Guerra, foi o terceiro país que mais teve baixas, e você teve o imperialismo norte-americano, inglês, francês, o russo, né? Depois o russo ali, a Guerra Patriótica, os bolcheviques, né? O Exército Vermelho aí que lutou aí contra o eixo aí, Alemanha, Itália e Berlim. Segunda Guerra, 60 milhões de mortos, finalizou em 15 de agosto com a rendição japonesa, após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que devastaram o Japão, né? Causam danos, a radiação aí causa danos irreversíveis até hoje. Milhares, centenas de mortos aí apenas na deflagração das bombas, né? E a irradiação depois que matou muita gente. Mas e o Japão aí? O Japão das bombas atômicas voltou a ser uma potência mundial, né? Plano Marshall. Os próprios destruidores da Europa, financiadores da guerra, os banqueiros norte-americanos, depois aí criaram o Banco Mundial, né? Deixaram a Europa destruída também pelas ações tresloucadas dos governantes europeus, né? Tanto do eixo quanto dos aliados, né? Eles forneceram aí ajuda financeira, os banqueiros norte-americanos ofereceram ajuda para a reconstrução, né? Reconstrução daquilo que eles ajudaram a destruir na Europa. Deram dinheiro tanto para os nazistas quanto para os comunistas, eles derrubaram tudo, dividiram o mundo em dois blocos e depois financiaram o Japão, o Plano Marshall. O Japão era uma vitrine do mundo capitalista, bem na frente aí dos países socialistas, né? O Japão, o desenvolvimento do Japão, ele também veio com uma questão assim: nós jogamos as bombas, demos dinheiro aí para as potências europeias investirem em armamento para a guerra, petróleo, suprimentos, ajuda técnica, destruíram tudo, então agora nós vamos financiar a reconstrução. O Japão veio na mesma vibe, das bombas atômicas a uma potência mundial. Por quê? Porque o Plano Marshall, estabelecido ali depois dos tratados da Conferência de Alta, da Conferência de Potsdam, né? Que definiu ali o mundo, a cortina de ferro. Investir no Japão era interessante para quê? Reconstruir o Japão era interessante para quê? Para o Japão servir de vitrine, né? Ali para os países que aderiram ao socialismo. Você tinha um paraíso capitalista bem na cara ali das potências socialistas, para dizer assim: olha como o capitalismo é bom, né? Olha como o capitalismo é desenvolvimentista. Então o desenvolvimento do Japão tem a ver com essa questão aí, né? Dos países capitalistas reconstruírem, financiarem, emprestarem dinheiro para os países que eles destruíram, ou seja, tornar os países que eles destruíram devedores deles mesmos que incentivaram a guerra, né? Sabe-se que tem banqueiro, empresas americanas aí que financiaram o nazifascismo e o imperialismo japonês. Depois das percas, o que ocorreu, né? Plano Marshall, desenvolvimento do Japão, tecnologia do Japão,
uma vitrine lá para o mundo socialista. E os países socialistas financiaram Cuba depois, né? É um paraíso socialista bem na cara ali de uma nação capitalista, né? Também tem essa, claro, tem muitos outros fatores, mas essas questões são importantes de se pensar também, né? Projeto Oppenheimer, né, que era o cientista que fez a bomba atômica, Oppenheimer, né? É uma pronúncia assim, era o cientista aí que projetou a bomba atômica, que através do Enola Gay foi deflagrada contra o Japão em 6 e 9 de agosto.